Está entrando no ar o programa que vai mudar a sua história. Pílulas da Felicidade. Com Lenice Reiner, no apoio de Beleza Motobike. E aí, galerinha linda! O nosso programa está incrível e hoje vamos falar sobre os nós da questão, ou melhor, os nós que a vida lhe deu, os nós da peça de tricô da sua vida, dos pontos que se perderam. Bora para a pílula de hoje? Seja bem-vindo, eu sou Lenice Reiner, compartilho com você o segredo da vida, o segredo do seu porquê. Por que você vive a vida que vive? Por que você sofre? Por que você não encontra um caminho melhor para viver uma vida melhor? Seja bem-vindo ao mundo mágico onde tudo acontece. E se você ainda não me segue no Instagram, @lenice.reiner, deixe nos comentários, deixe a sua opinião e também a sua dúvida. Se não quiser aparecer, mande no direct. Temos recebido muitos comentários, muitas sugestões e também muito agradecimento. E eu quero agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado, que têm nos assistido, que têm compartilhado com os seus amigos. E todos os dias mais pessoas se unem nessa egrégora de cura, egrégora da felicidade, egrégora do amor, a egrégora do recuperar as memórias traumáticas que você tem guardado nos porões da sua mente. E agora sim, vamos resgatar os seus pontos, os pontos que foram perdidos na peça de tricô da construção do seu eu, aqueles que foram perdidos e você hoje está encontrando aos poucos e não sabe o que fazer. Então fique conosco até o final deste programa para entender e descobrir um pouco mais sobre você. Então eu te convido para imaginar uma peça de tricô sendo confeccionada, um casaco, por exemplo, sendo construído e ligados os pontos. E de repente, um desses pontos escapa e você não viu que escapou. Se você mesmo está tecendo a sua peça, talvez você saiba o que eu estou falando. Se você ainda não sabe fazer, mas temos pessoas aqui que sabem, vão entender do que eu estou falando. E aqui, quando começa essa trajetória e essa imaginação, agora imagine que essa peça está quase pronta. E você percebe que um desses pontos ficou solto lá no meio do caminho. E por mais que você tente trazê-lo de volta, mas não tem espaço, porque vai estragar o seu trabalho. Então, nesse momento, você decide dar um nó e amarrar aquele ponto perdido. E sempre vai ficar a marca pro lado de dentro dessa peça, nos porões da mente. Muitos de nós tivemos pontos perdidos nessa peça teatral chamada vida. Nó é um termo meio triste, vamos se dizer, meio pesado. E se a gente for observar, tem muitos pontos perdidos na vida. E isso pode trazer para você e para muitas pessoas não só o ponto que se perdeu. Muitas pessoas estão literalmente perdidas na vida. Não é somente um ponto, e sim todas as suas memórias, toda a sua felicidade e foi tomada ou então foi dominada pela dor. E esta é a dura realidade de muitas pessoas mundo afora. Talvez seja a sua também, mas eu espero, de verdade, para você que está nos acompanhando, muitas coisas já tenham mudado. Talvez você ainda se sinta frustrado, parece que a vida não tem mais sentido, sente que os seus dias estão cinzentos demais e que a luz da vida não brilha mais para você. E de certa forma, você perdeu a vontade de viver, que tem alguma coisa que te deixa incomodado de alguma maneira. E aí, a gente vai fazer uma ponte nessa pílula do porquê você age do jeito que você age, por que você pensa do jeito que você pensa, por que você não consegue se controlar quando algo ou alguém te machuca, por que você não está conseguindo viver a sua vida, ou então, porque a sua vida está insuportável, seja para você mesmo ou para alguém, ou porque você deixa todo mundo de cabeça para baixo, de cabelo em pé. Por que não tem mais força de enfrentar? Ou melhor, por que você não tem mais coragem de enfrentar os seus medos, seus desafios? E isso te impede de avançar na vida. Quando você se compreende e entende quem você é e por que você é assim, jamais vai querer mudar a opinião do outro, porque você não nasceu para atender a expectativa de ninguém. Olha que lindo isso.
assim como eu também não nasci para atender às suas expectativas ou de outra pessoa. Tem gente que está aqui que está gostando daquilo que eu falo, porque se enxerga em tudo que eu estou dizendo. E tem gente que vai criticar, e está tudo bem. Não sou obrigada a aceitar a crítica, apenas aquela que me torna mais forte e que vai me ajudar a melhorar. E depois que eu descobri que ninguém tem o poder de me criticar, sou eu que me sinto criticada, e se eu me sentir ofendida, é porque está em mim. Então eu não discuto com aquela pessoa, porque ela, de certa forma, está certa. E dar razão para uma pessoa que te critica, isso dói. Dói muito mais, talvez, do que doeu quando aconteceu pela primeira vez. E se te doeu, pega que é teu. Está em você mesmo. Está em mim quando eu me sinto ofendida ou quando eu me senti ofendida por algo que alguém me disser. E eu agradeço esse anjo que chegou na minha vida, porque a minha criança encontrou alguém para revelar através da fala dessa outra pessoa onde eu ainda preciso olhar, o que eu ainda preciso limpar, o que eu ainda preciso aprender e aprender como lidar com essas emoções e ofensas que estão em mim. É neste momento que a gente se liberta. Isto não é liberdade, é libertação. Entender que a pessoa, quando ela te critica, é o seu anjo. Entender a pessoa que te ofende é o seu anjo, que a sua criança encontrou para te dizer aonde você precisa olhar. Então, a primeira coisa que precisa fazer é aprender a respeitar o funcionamento do outro. Porque quando aprendemos a respeitar o nosso jeito de funcionar, e esta é a primeira coisa que eu falo quando a gente se liberta dos nossos padrões. Aqueles padrões que a gente carrega e que incomoda mais com as coisas que a gente ouve. Se não faz sentido pra gente, deleta e joga fora. A pessoa que disse tem tanto a ver com a situação do que quem precisou ouvir e se sentiu ofendido. A pessoa que ofende tem tanto a ver com aquela ofensa do que aquela que está se sentindo ofendida. Porque eu só vejo porque eu conheço. Se eu não conhecesse, eu não falaria. E quando eu vejo outra pessoa igual a mim, eu a critico. Na verdade, eu critico o que eu vejo nela, porque está em mim. Eu não estou criticando a outra pessoa. Eu estou criticando aquilo que está nela, que eu reconheço em mim. Então, em qualquer situação da vida, cada pessoa que passa por nós tem algo para nos ensinar. E eu digo para você, ou ela vem para ensinar, ou ela vem para aprender. Caso contrário, ela jamais passaria por perto de você. Como muitas pessoas que você conhece e estão tão distantes de você, e talvez estejam próximas de uma pessoa que você conhece. E às vezes você até diz, nossa, como é que aquela pessoa consegue chegar na outra pessoa? Como é que aquela pessoa consegue se conectar com fulano de tal? Na verdade, ela busca se conectar e a cada contato com uma nova lição de vida, um aprendizado. E quanto mais lições aprender, mais vai avançar, como falamos na pílula anterior. Pois algumas pessoas sobem rápido na vida. É porque elas entenderam a lógica das lições e elas não reprovam com facilidade. Elas crescem com as críticas, crescem com os defeitos e vencem os seus próprios desafios. E eu gostaria muito que você imaginasse, então, agora uma taça de água. Essa água, ela só está dentro da taça, ela só consegue ficar presa ali dentro, porque dentro dessa taça existe uma parede que protege esta água. E essa parede é o limite, concorda comigo? Então, para que essa água fique lá dentro, ela só está lá porque tem o limite da parede. E eu consigo levar, então imagine você pegando essa taça e levando ela até a sua boca. Você só consegue colocar a água dentro de você porque existe esse limite e que as suas mãos são capazes de pegar e levar até a sua boca, que é o seu corpo, que é a sua pele. E quando eu chego perto de você, ou então eu esbarro na rua com você, seja no supermercado, seja na farmácia, eu vou sentir, porque eu tenho um limite, que é o meu corpo, que é a minha pele, e você tem o seu limite, que é a sua pele. Então, toda vez que eu tocar em você, eu estou tocando no seu limite. Eu só posso tocar em você porque você tem este limite. Então, a nossa pele é o nosso limite para o mundo. Tudo tem um limite. A Terra tem o seu limite. Mesmo que você não possa ver, a atmosfera
ela é tão necessária. E a camada de ozônio, vamos se dizer, é o limite, e essa camada está sendo rompida. E quando essa camada é rompida, os raios solares podem incendiar a Terra. Só que aqui o detalhe, o que não tem limite é um espaço vazio que está à sua volta. E se a camada de ozônio for rompida, a Terra pode pegar fogo. Então olha só que interessante. Lá na sua infância, foi exatamente isso que aconteceu. Essa camada de ozônio que protegia você, até hoje, na sua vida adulta, está rompida. E quando eu falo primeiramente na infância, pois foi lá na infância que tudo começou, onde foram os primeiros acontecimentos, as primeiras situações, onde o seu limite foi rompido. E hoje, você ainda se queima quando alguém ultrapassa o seu limite. E você explode como a taça que se quebra com água dentro e pode respingar e fazer sujeiras irreparáveis. Percebe agora que na infância, por várias e várias vezes, infinitas situações nos tiraram do nosso limite e fizeram com que esse limite fosse rompido contra a nossa vontade. Quando fomos obrigados a fazer coisas que não queríamos, quando fomos obrigados por nossos pais a fazer aquilo que eles queriam que fizéssemos, do jeito que eles queriam que fizéssemos. Por que eles aprenderam assim? Eles só fizeram e repetiram aquilo que aprenderam. E muitas vezes, nós, eu e você, ainda não estávamos prontos e motivados a fazer. E isso ultrapassou o limite. Aquelas tarefas eram difíceis demais, mas não tínhamos o recurso necessário, nem a capacidade. Talvez faltava criatividade, ou então condições suficientes para executar aquela tarefa, que não estávamos prontos ainda. E hoje, talvez você tenha problemas de coluna e você não sabe de onde vem. Problemas no seu joelho e você não sabe de onde vem. Problemas no seu estômago e você não sabe de onde vem. Porque nós não aprendemos a impor os nossos limites, porque eram apenas crianças. E porque esses limites foram invadidos, foram gerando traumas e criando bloqueios que nos limitam até hoje. E lá atrás, esse limite não foi respeitado. E a tarefa de hoje é você escrever quando você teve os seus limites quebrados e por que você acredita que esse possa ser um dos bloqueios na sua vida adulta. Qual é a ferida sua que ainda está aberta? Mas antes de fazer o exercício, preste bem atenção aqui. Você não tem trauma, você tem apenas traumatizações. E aqui entra a primeira coisa. Por muito tempo eu falei em trauma. Você não tem trauma, ninguém tem trauma. Sabe por quê? Porque trauma é um evento, um acidente. Um carro é o trauma. A perda de alguém é um trauma. É o fato que aconteceu. Algo que tem potencial para gerar uma traumatização. Algo que tem o potencial de gerar um sofrimento, uma dor ou um impacto em você. E trauma não é um evento, é um fato. Então, quando este evento traumático impactou e o quanto ele impactou a sua vida, pode ter sido de forma precoce ou rápido demais. Você ainda não tinha idade suficiente, ou então aquilo aconteceu rápido demais que você não deu conta de fazer. Quando ele mexeu com as suas emoções, e isso foi gerando essas traumatizações. E mais, quando eu não consigo me livrar, quando eu guardo isso aqui dentro, todo trauma, este sim tem o potencial de gerar a carga excessiva de estresse. Quando eu falo em trauma, eu falo em fato. Quando eu falo em fato, foi aquilo que aconteceu. E quando eu falo que aquilo que aconteceu é tudo aquilo que o seu corpo gerou de carga excessiva de energia, de estresse, de dor e sofrimento. E se eu não consigo liberar esse estresse em excesso, eu vou ter uma traumatização. E esse é o tema da nossa próxima pílula. Quando os seus limites são rompidos, quais feridas aparecem, como as suas cicatrizes fazem você se tornar mais forte. E assim, finalizamos o nosso encontro de hoje, lembrando de seguir o nosso Instagram, @lenice.reiner, mandar um direct ou então comentar o seu aprendizado. E até o nosso próximo programa. Vejo você. Você ouviu Pílulas da Felicidade com Lenice Reiner.